Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de sistemas digitais, tá? Nossa aula assíncrona. Então, a aula de hoje eu preparei novamente, tá? Uma apresentaçãozinha de slides que a gente vai conversar um pouquinho a respeito do PDF ali que eu deixei no AVA nos últimos dias. E é bastante interessante que vocês leiam e se questionem, tá certo? Então, eu vou abrir aqui os slides para a gente conversar e eu falar um pouquinho, tá? Eu vou tentar fazer com que a aula não seja longa. Então, vamos lá. Então, a gente pode começar, né? O principal objetivo dessa aula é o que são sistemas digitais. É aquilo que eu conversei com vocês na aula síncrona ali que a gente teve na semana passada. O que são sistemas digitais? Qual a diferença entre um sistema digital e um sistema analógico? Então, é isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho na aula de hoje, certo? Então, a leitura que eu deixei para vocês era sobre o primeiro capítulo ali, né, do livro do Totti. Então, os temas abordados, vocês têm introdução aos digitais uns e zeros, representação numérica, sistemas analógicos e digitais, ele fala um pouquinho sobre a diferença deles. Fala também sobre sistemas de numeração, que a gente não vai ter tanto detalhe nessa aula, porque vocês já viram em disciplinas anteriores. Representação de quantidades binárias também, mesma coisa, tá? Falar um pouquinho de circuitos digitais e de memória, tá? Hoje a aula é uma pincelada sobre sistemas digitais em si. Então, você sabe que, por exemplo, grande parte dos nossos sistemas de telecomunicações, eles se enquadram na categoria de sistemas digitais, tá? Vocês vão ver por quê com o exemplo do telégrafo ali, por exemplo. Então, o telégrafo, ele era um sistema simples de dois estados para representar informação. Então aqui, ó, o sistema de telégrafo ele é composto por uma bateria, uma chave de contato momentâneo, que normalmente ela está aberta, né? O normal dela é estar aberta, ou seja, eu não tenho um circuito fechado, e um fio de telégrafo e um clacker eletromagnético. Tá? Isso aqui, esse termo vocês não precisam saber o que é. Tá? É mais o funcionamento dele. Então aqui a gente tem basicamente o funcionamento dele e o circuitinho resultante de um telégrafo. Então vocês lembram lá, o código Morse era utilizado nessa época do telégrafo, e essa chave aqui, ó, essa chave T, em formato de T, então quando essa chave fecha, ele forma um contato ali entre a bateria e a bobina que tem no receptor ali, a bobina da matraca, né, como está ilustrado ali. O telégrafo não é do meu tempo, tá? Então eu também não conheço muito, mas eu sei mais ou menos como funciona o sistema. E vocês sabiam que o código Morse ele era um sistema que ele tinha representações de informação. As pessoas conseguiam se comunicar através da informação, e eram pulsos. Eram sinais elétricos contínuos ou mais curtos que representavam a informação. Então, aqui, ó, o sistema do telégrafo ele usava dois símbolos, tá? Aqui entre aspas, porque não são símbolos, né? Ele era sinais, um traço ou um ponto. Então ele usava as combinações para definir palavras ou números. Então, pulsos elétricos curtos ou longos, que simbolizavam pontos e traços no código Morse, caracterizavam uma representação digital da informação. Então, notem, a nossa informação analógica, né, puramente analógica, que eu conversando com vocês, a gente conseguiria transformar ela para digital usando traços e pontos, numa linguagem de código Morse. Então, vocês conseguem imaginar a situação já que o sinal elétrico ele vai estar ligado ou desligado em todos os momentos. Tá? Se a gente for imaginar um diagrama de tempo, né, que a gente vai olhar aqui, ó, no próximo slide, vocês vão entender melhor como é que funciona. Então, os sistemas digitais modernos, eles funcionam essa mesma ideologia, essa mesma ideia de que sinais elétricos representam uns e zeros. Eu tenho níveis altos de tensão e níveis baixos de tensão para representar o meu 1 e o meu 0. Então, vocês vão visualizar um diagrama de tempo que vai mostrar o estado, se ele está em 1 ou se está em 0, né, do nosso binário, em qualquer momento. Tá? Um diagrama de tempo ele vai mostrar ali, por exemplo, um diagrama de tempo de 10 minutos, ele vai dizer em 10 minutos qual é o estado do meu sistema digital, se ele está em 1, se está em 0, em determinado momento. E, além disso, né, esse diagrama de tempo ele vai mostrar o momento exato que vai ter uma transição, uma mudança de estado. Que é aqui, ó, o que a gente tem nesse slide aqui. A gente tem a nossa tensão da bateria, tá? O chão, que seria a nossa chave solta, né? a nossa chave aberta ali do telégrafo. Então vocês têm um diagrama de tempos. Olha só que legal. Então aqui ó, eu teria um traço, aqui seria um ponto, porque podem ver que é um sinal mais curto. Ó.
que acontece? O tempo vai passando. Ó. Aqui na nossa linha horizontal, aqui, a gente tem o tempo, né, nessa unidade, e aqui seria a tensão. Então, o tempo vai passando e aqui, ó, num instante de tempo eu tive um aperto daquela chave, e aí essa chave apertou e durou um traço. Largou a chave, baixou o sinal, e aí o tempo segue andando, né, para a direita aqui. Aí foi um ponto, aí foi outro traço, e aí foi um ponto, e aí ficou um tempo sem nada, um traço, traço, ponto, traço. Então, o diagrama de transição, né, o diagrama de tempo, né, de uma linha de telégrafo, aqui a gente sempre olha da esquerda para a direita. Então, o tempo vai passando e a gente vai indo com a informação. A gente consegue exibir um ou mais sinais digitais, tá, com instrumentos de teste. Aqui um exemplo, tá, um osciloscópio. A gente tem um osciloscópio e aqui a gente tem ondas, ó, nesse osciloscópio. Então, eu tenho alguns sinais aqui sendo representados. Tá? Então, aqui ó, podemos comparar sinais reais e operações possíveis. E aqui, por exemplo, eu tenho uma onda, e, ó, ela está em baixo, alto, baixo, alto, baixo. E essa aqui também ó, é uma onda diferente dessa primeira de cima, que é diferente dessa outra aqui, ó, aqui em cima. Então, são ondas diferentes que têm subidas e descidas em tempos distintos. Tá? Aqui é da mesma forma, a gente olha da esquerda para a direita. Eu vou deixar aqui algumas questões, tá, a respeito dessa aula, para vocês pensarem, para vocês questionarem e tentarem responder. A primeira é: quantos estados fundamentais existem em um sistema digital? E como chamamos um gráfico que mostra mudanças entre dois estados, uns e zeros, em relação ao tempo? Então, isso aí é para vocês se questionarem com o andamento da aula. Falar um pouquinho da representação numérica, né? Sistemas físicos, tá? Vocês sabem que eles usam quantidades que precisam ser manipuladas aritmeticamente, né? Fazer conta. Então, as quantidades podem ser representadas numericamente na forma analógica ou na forma digital. A representação analógica ela é representada por um indicador proporcional que varia continuamente. Por exemplo, essa aula aqui ela tem uma barra de som. Tá? Vocês poderiam ver uma barra de som passando por um software e vocês vão ver que o som ele vai subindo e descendo conforme eu falo. Então, isso causa uma variação no indicador que é continuamente variável. O meu som, se eu falar mais alto, ele sobe mais. Se eu falar um pouquinho mais baixo, ele sobe menos. Então, basicamente assim. O velocímetro também ele varia com a velocidade de forma continuamente variável. O termômetro de mercúrio, ele vai oscilar, mas ele é variável. Tá? Eu tenho uma variação contínua. Tá? E aqui, por exemplo, uma frequência de uma onda de áudio. A gente tem a amplitude aqui em volts, a frequência mais alta, a frequência mais baixa, enfim. Já a representação digital, ela varia em diferentes etapas e essas etapas elas são separadas. Tá? As quantidades vão ser representadas por símbolos definidos como dígitos. Por exemplo, o passar do tempo ele é mostrado como uma mudança do mostrador de um relógio digital em intervalos de 1 minuto. Tá? Quando passa 1 minuto, o meu relógio passou por exemplo, de 0 para 1. E aí passou outro minuto, ele foi de 1 para 2. E assim por diante. Então, uma mudança na temperatura é mostrada em um display digital quando há a oscilação de 1 grau, pelo menos. Ou seja, eu tenho que ter uma oscilação de 1 grau. Então, toda aquela parte de oscilar dentro desse 1 grau, ela é omitida. Tá? Então, a gente tem uma quantidade um pouco mais discreta. Tá? Ela não é contínua. E, novamente, questões para revisão, tá? Para vocês se questionarem e tentarem responder elas. Agora, falando entre os sistemas analógicos e os sistemas digitais, vocês têm que... Os sistemas digitais, eles são uma combinação de dispositivos que vão manipular valores que são representados de forma digital. Os sistemas analógicos é uma combinação de dispositivos que manipulam dados de forma analógica. Meio óbvio, né? Esse slide é um pouco óbvio. Quais são as vantagens do sistema digital? A gente tem uma combinação melhor de dispositivos, tá? Vocês vão entender por quê, porque é muito mais fácil de manipular um dado em forma digital. Facilidades de design, de projeto.
Então, o meu sistema digital ele é mais simples, mais adaptado para armazenar informações. Lembrem, o sistema digital vai trabalhar com 1 e 0. É muito mais fácil de armazenar. Maior facilidade em manter a exatidão e a precisão. Então, eu só aumento o número de bits ali e eu consigo manter a precisão do valor. A operação ela pode ser programável. Não é tão afetado pelo ruído, porque vocês vão entender que existem faixas de sinal no meu sistema digital. E se eu tiver um ruído dentro daquela faixa, não tem problema, o meu sinal permanece intacto e livre de ruído. E, como eu falei, é muito mais fácil fabricar um chip de circuito integrado em sistema digital. Claro que existem limites, né, para as técnicas digitais. Vocês sabem que a nossa natureza, né, o mundo real, ele é inteiramente analógico. Então, para a gente transformar o nosso mundo analógico em um universo digital, exige uma certa conversão. E essa conversão é um processo demorado que passa por várias etapas. A primeira, por exemplo, eu tenho uma variável física, que pode ser, por exemplo, a temperatura. E essa variável física ela tem que ser transmitida em um sinal elétrico, que é analógico. Esse sinal analógico ele tem que ser convertido para um formato digital. Esse sinal digital ele é processado, né, para operar, né, a informação digital pelo meu sistema digital. E aí, o resultado desse sistema tem que ser convertido para a forma analógica do nosso mundo real para a gente poder visualizar. Então, notem que é um processo complicado. Tá? A gente pode tomar como exemplo, por exemplo, um sensor de temperatura. Tá? Um sensor de temperatura ele está lendo um formato que é analógico e transformando num formato digital. Ele tem que ser processado, né? Aquela informação ali de um sensor de temperatura, ela vai ser processada por um sistema, vai passar por um conversor analógico digital, vai ser processada, vai passar por um conversor digital para analógico, para a gente ter essa informação de novo no mundo real. Então aqui, ó, um sistema de regulagem de temperatura que utiliza um conversor analógico digital. Então eu tenho um processador digital, a entrada digital aqui, ó, que fixa a temperatura desejada. Tá? Então, ó, aqui eu tenho um sinal digital, que representa a energia, né, a tensão fornecida ao aquecedor. Aqui vai passar por uma conversão digital para analógica. Por quê? Porque eu preciso passar uma determinada tensão nessa resistência aqui para emitir calor. E aqui eu tenho um sensor que está pegando esse calor aqui para verificar a temperatura e está passando por uma conversão analógica para digital, né? Porque eu tenho um sinal analógico aqui que está sendo convertido. Aqui eu vou ter o meu sinal digital que vai ser processado e aí esse processamento aqui vai definir a próxima atividade aqui, por exemplo. Por exemplo, a gente pode pensar num ar-condicionado que liga e desliga para economizar energia. Ele tem um sensor de temperatura que está verificando o ambiente. Se ele chega na temperatura desejada, ele desliga para economizar energia. Então, é um processador digital que está fazendo isso. Então, existe todo esse processo ali dentro dele. Aqui algumas questões para revisão, tá? Para vocês se questionarem. Eu vou deixar um espaço ali aberto no Avo para vocês submeterem essas respostas, certo? E depois eu vou submeter as respostas que eu considero corretas. Certo? Corretas ou as respostas que seriam esperadas, tá? Corretas não. Seriam as esperadas para essas questões de reflexão. Então, o sistema de numeração digital, falando um pouquinho dele, tá? Dá uma pincelada por cima. Eles requerem o nosso sistema digital, para compreender um sistema digital, a gente precisa compreender um sistema decimal. Né? Um entendimento do sistema de decimal, binário, octal e hexa. De todas essas bases. Eu acredito que todos vocês já conheçam esses sistemas porque vocês viram nas disciplinas anteriores, certo? Então, o sistema decimal, o sistema binário, o octal e o hexa, a diferença deles é a base, é a quantidade de elementos que eu possuo para representar a informação. Decimal, 10 símbolos, binário, 2, octal, 8 e hexa, 16, certo? O sistema decimal ele tem 10 símbolos, você já conhece, né? Vai de 0 a 9. Então, eu tenho 10 símbolos, cada número é um dígito, e o dígito vem do latim, né? Que é um dedo. Então, a gente consegue representar o nosso sistema decimal com os dedos, porque a gente tem 10 dedos. Os dígitos mais significantes e menos significantes são determinados por MSD e LSD, tá? Vocês vão ver nos projetos.
E o valor posicional, tá? O nosso sistema de numeração ele é um sistema posicional. O que significa? Ele é declarado como um dígito multiplicado por uma potência de 10. Não entendi nada, professor. Então, vamos visualizar isso melhor. Nosso sistema posicional, por exemplo, aqui eu tenho uma vírgula para representar uma informação e eu tenho um sistema na base 10. Então, isso aqui seria 2.745,214. Então, eu tenho esse número representado. Como que eu represento esse número utilizando a notação posicional? Bom, é só eu pegar esse número aqui, da posição, e multiplicar pelo respectivo peso dele aqui. Esse peso que tem aqui. Esse aqui também, esse aqui também. Então, os números que tem à esquerda da vírgula, ele tem peso 10 na 0. Aí, se a gente andar para a esquerda, é 10 na 1, 10 na 2 e 10 na 3. Ou seja, isso aqui representa 2 milhares, tá? Porque é 2 vezes 10 na 3, mais 7 centenas, mais 4 dezenas e mais 5 unidades. Tá? E aqui a gente vai às frações. Tá? Então, vocês sabem que o binário ele também ocorre dessa mesma forma, é uma notação posicional, tá? Ou seja, cada posição do número tem um determinado peso. Mas isso vocês já conhecem. Tá? Aqui a nossa contagem decimal, normal, todo mundo conhece. Tá? O sistema binário ele é semelhante ao sistema decimal, a diferença é que eu tenho só zeros e 1 para representar. Então, quando eu chego por exemplo, eu representei o 0 e aí eu vou representar o 1. Ok. Para representar o 2 do sistema decimal, aí eu preciso de um dígito a mais. Então, aqui, por exemplo, a mesma coisa, aquela notação posicional. A gente tem um bit mais significativo, um menos significativo, uma vírgula binária, e aqui eu tenho um número que representa qualquer valor decimal, né, se a gente quiser converter. Então, para converter esse número, é só pegar esse número aqui, o número que está dentro do quadradinho, e multiplicar por esse número aqui, que é o valor posicional dele. Fazendo a soma de tudo, vocês têm o respectivo valor decimal. Então, aqui os pesos, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui seria possíveis combinações aqui, de 4 entradas, né, de 4 dígitos, sendo o dígito menos significativo da direita. Então, a gente tem todos os números decimais aqui, equivalentes de cima para baixo. Então, esse aqui seria o 0, esse aqui seria o 1, 2, 3 e assim por diante. Questões para reflexão, de novo. Representação de quantidades binárias. Tá? A representação típica dos dois estados de um sinal digital é conhecida como a representação de quantidades binárias. Então, muitas vezes, a gente vai ter alto e baixo para descrever os estados de um sistema digital em vez de 1 e 0, né? O sinal high e o sinal low. Tá? Vocês vão ver isso também no livro que ele utiliza isso. O osciloscópio é utilizado para produzir diagrama de tempo. Esse diagrama de tempo aqui, ele é muito importante quando a gente trabalhar com circuitos sequenciais. Aí vocês vão ter que entender e trabalhar muito com ele. Tá? Vocês vão ver isso durante a disciplina. Então, o diagrama de tempo, como eu falei anteriormente, ele mostra tensão versus tempo. São usados para demonstrar como os sinais digitais evoluem com o tempo ou para comparar 2 ou mais sinais digitais. Certo? Aqui a representação de quantidades binárias. Vocês lembram que a gente está transformando um dado analógico, que é um valor de tensão, em um bit, que é 0 ou é 1. Certo? Geralmente, as tecnologias elas vão ter faixas de tensão, tá? Que definem os valores binários. Por exemplo, para uma determinada tecnologia, eu tenho que de 2 volts até 5 volts na entrada do meu circuito, eu tenho a representação de um sinal alto, que é o binário 1. E de 0,8 até 0 volts, eu tenho o binário 0. Então, notem aqui aquela variação que eu falei, se a gente tiver uma variação entre a tensão de entrada aqui, ele aguenta essa variação e vai continuar transmitindo 1. E assim como aqui embaixo, se eu tiver uma variação entre 0 e 0,8, ele continua me dando 0. Isso é para uma determinada tecnologia. Isso pode mudar em tecnologias diferentes. Certo? Então, aqui no meio, entre 2 volts e 0,8 volts, são tensões inválidas. Aqui são usadas essas tensões inválidas para não permitir uma transição de 1 e 0 e um ruído. Para a gente não ter um ruído aqui. E essas tensões inválidas, elas eliminam esse ruído e elas não são utilizadas. Tá? Aqui, nosso diagrama de
tempos de sinal digital. Então, T0 até o T5, e a gente vai tendo valores diferentes. Notem que aqui a tensão vai de 0 a 4 volts. Tá? Eu não estou usando 5, eu estou usando 4. Beleza, não tem problema. 4 volts vai estar dentro aqui. Ó. Então, eu continuo representando 1 corretamente. Questões para revisão. Mais 2 questões para vocês pensarem. Falar um pouquinho de circuitos digitais e circuitos lógicos. Então, vocês sabem que os circuitos digitais eles vão produzir e responder a variações predefinidas da tensão. Tá? E aqui é importante destacar, tá, que o termo de circuitos lógicos ele é usado alternativamente ao termo circuitos digitais. É a mesma coisa. Circuito digital é um circuito lógico. Por quê? Porque o circuito digital ele executa uma determinada lógica. Tá? Basicamente é por isso. Então, aqui é um circuito digital, ele responde a uma entrada binária de nível 0 ou 1, ou seja, baixo ou alto, mas não a sua tensão real. Ele não responde a tensão, ele responde a um sinal alto ou baixo, que era isso aqui, ó, que a gente tinha aqui. Ó. Ele responde ao binário 1 ou ao binário 0. Ele não quer saber qual é a tensão que eu estou usando. Ele vai responder diferente a 4 volts do que ele respondia a 5. Não, se estiver dentro dessa minha faixa aqui, ó, ele vai responder igual. Então, aqui tem um circuito digital, ó, aqui eu tenho um VI e um V0. Então, ó, eu tenho 4 volts, 0 volts. Então, num caso, ó, um diagrama de tempo. Ou seja, se eu tenho 0 volts na entrada, a minha saída está dando 5 volts. E aqui eu tenho 4 volts numa entrada e a minha saída está dando 0. Então, ele está fazendo a função que ele deveria fazer, por exemplo. Aqui eu tenho 0,5 volts e ele está me devolvendo 3,7. Aqui eu tenho 4 volts, ele está me dando 0. Então, o valor da tensão ele não interfere no resultado do meu circuito. Questões para revisão. Tá? Mais algumas questões para vocês se questionarem. Falar um pouquinho da memória, bem rapidamente. Tá? Aqui cortou um pouquinho o slide, mas não tem problema. Então, a memória ela é exibida através de um circuito que mantém uma resposta a uma entrada momentânea. Tá? Então, qual é a diferença de um circuito com memória e um circuito sem memória? Um circuito sem memória, a saída dele, geralmente, ela responde diretamente à entrada. Um circuito com memória, a saída dele não necessariamente vai responder de forma idêntica à entrada. Por exemplo, aqui eu tenho a mesma transição que eu tinha num circuito sem memória, e aí ele executou a mesma coisa, né? Ele executou 2 transições aqui. Aqui no meu circuito com memória, ele só executou uma, a outra ele ignorou. Isso por quê? Porque provavelmente ele pegou esse sinal alto aqui e manteve. E ele vai manter esse sinal alto até um outro tempo pré-definido, por exemplo. Tá? E geralmente os circuitos com memória eles têm a influência de um sinal de relógio que ele deixa o sistema sincronizado. Tá? Que aí ele responde, ou seja, a entrada ela vai passar para a saída dado um pulso de relógio. Tá? Isso aí a gente vai falar lá na frente. Tá? Isso aqui é só uma pincelada nessa informação para vocês entenderem o que a gente vai ver na disciplina. E aqui as questões para revisão. Tá? Aqui uma questãozinha para vocês pensarem. Em resumo, tá? Nossa aula de hoje, a gente viu 2 formas básicas de representação de valores numéricos, que são grandezas físicas, né? Quantidades, que são analógica, forma contínua, e a digital, que é a discreta. A maioria das grandezas no mundo real ela é analógica, então vocês sabem que existe o problema da conversão, né? As técnicas digitais são, em geral, elas são superiores às analógicas, e a maioria dos avanços previstos estará no domínio digital. Tá? Os avanços que a gente tem é sempre no domínio digital. O sistema de numeração binário é o sistema básico na tecnologia digital. Tá? Então, o digital vai usar zeros e 1, que representam sinais elétricos. E os circuitos lógicos ou digitais, tá? Aqui reforçando que tanto faz, eles são a mesma coisa, operam com tensões que se encontram em faixas pré-determinadas que representam o binário 0 e o binário 1. Então, é aquele gráficozinho ali que eu mostrei para vocês. Existe uma faixa que representa o binário 1 e uma faixa que representa o binário 0 e um pedaço ali que é não utilizado, que é para evitar o ruído e uma transição desnecessária entre 0 e 1, ou seja, um ruído de entrada ser propagado para a minha saída de um sistema digital. Isso é extremamente ruim
tá, de acontecer. Então, por isso que a gente tem aquela margem, seria uma margem de ruído. Bibliografia, que é a leitura que vocês, eu espero que vocês tenham conseguido dar seguimento nela, tá, e tenham entendido, tenham se questionado bastante, e espero que essa aula ajude vocês a refletir mais sobre o sistema digital em si, tá? Então, nossa aula de hoje ela vai ficar por aqui, tá? Eu não quero passar muito tempo, embora eu já tenha mais de 20 minutos de aula. Então, para uma aula de introdução é isso. Então, vou deixar um espaço ali no AVA para vocês submeterem a resposta dessas questões, tá? Submetam. Não existe certo e errado, tá? Existe uma resposta esperada nessas questões, mas são questões que o objetivo maior dessas questões são para vocês raciocinarem, para vocês refletirem a respeito de um sistema digital, do que é um sistema digital, o que é um sistema analógico, tá? Tudo isso. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. E a nossa aula fica por aqui, certo? Um abraço. Se tiverem dúvida, me mandem mensagem no AVA ou mandem e-mail. Tchau, tchau.